7h19, ND Notícias de volta. Olha só, a Universidade Federal de Santa Catarina elegeu ontem uma nova gestão. Amir de Oliveira, engenheiro mecânico e professor titular da UFSC, assume a reitoria a partir de julho, ao lado da professora Felipa Amadigi, que é enfermeira e é docente da área da saúde. A nova dupla chega com um discurso de mudança na gestão, mais eficiência administrativa e reaproximação da universidade com a sociedade. Temas que têm gerado debate dentro e fora do ambiente acadêmico. E é sobre esses desafios que eles vão ter pela frente e sobre o futuro da universidade, que é uma das maiores do Brasil, que eu tenho o prazer de conversar agora com ele, reitor, e com ela, vice-reitora, recém-eleitos. Muito boa noite para vocês dois, uma alegria tê-los aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Márcia. Boa noite aos telespectadores também. Eu queria saber de vocês, já para começar, na avaliação de vocês, o que houve de errado na gestão que está saindo e o que vocês pretendem imediatamente, ao assumir, mudar? Márcia, a gente assume uma universidade que tem diversas dificuldades de gestão de infraestrutura, de comunicação interna ao ponto de levantamento de prioridades, priorização de processos, para que a gente possa ter a tomada de decisão de forma mais consolidada na UFSC, de forma descentralizada e consolidada. Então, acreditamos que os nossos primeiros passos de gestão, eles se relacionam a isso, retomar o diálogo com a nossa comunidade universitária, fortalecer organismos internos de decisão, na forma de comitês, comissões, estruturas, etc., convidar e convocar essa comunidade a participar desses mecanismos e, através de um processo muito aberto, muito plural, muito nítido, elencarmos as nossas prioridades, onde começamos, o que vamos fazer na gestão do tempo e na continuidade. Professora, a senhora, a área da saúde com certeza é uma das prioridades? Sim, o hospital universitário? O hospital universitário é um ponto extremo que a gente vai iniciar a gestão já discutindo o contrato com a empresa UHU Brasil, então essa vai ser uma pauta importante. No fortalecimento do hospital universitário enquanto serviço 100% SUS, que atende a nossa comunidade não só em Florianópolis, mas no estado inteiro. O senhor falou em gestão, administração e infraestrutura. Eu já queria direto para a questão de orçamento. 177 milhões de reais o orçamento que a universidade tem até dezembro. Isso sem considerar recursos para aposentados e funcionários e professores, 5 mil no todo, esse recurso que vem direto do governo federal. Então, são 177 milhões para a universidade, mais de 14 milhões por ano. Por que esse dinheiro nunca é suficiente? Por que sempre a gente tem a sensação de que está faltando alguma coisa e o que é pior ainda, professores, de que a universidade está abandonada, está suja, está quebrada? A impressão que passa para a sociedade, infelizmente, é essa. Por que não dá dinheiro, esse dinheiro todo não dá? Na realidade, nós temos duas fontes orçamentárias muito importantes. Uma é a fonte MEC, a fonte do governo federal, que é esse valor que você cita, da ordem de 180 milhões, que é o valor que é assegurado para o ano, para os usos discricionários da reitoria. Mas uma segunda parcela importante dos nossos recursos são os recursos próprios da UFSC, aqueles que são alavancados através do esforço e do trabalho da própria universidade. Esses recursos próprios, eles são aqueles, por exemplo, que chegam à UFSC através de projetos específicos com financiamento público, através do governo federal, através de ministérios, legislativo, e eles vêm com uma destinação específica para uma determinada área, com uma determinada finalidade. Esses recursos, eles se somam aos 180 milhões e ampliam a nossa capacidade de atendimento, às vezes localizado, e também o atendimento de toda a comunidade. Então, a primeira questão importante, gestão eficiente e eficaz desses recursos, aumento da arrecadação e gestão eficiente e eficaz desses recursos. Isso significa se aproximar mais da sociedade, porque também vem a sensação de que a universidade está muito dissociada, está muito afastada, está muito distante da sociedade. A ideia é reverter essa imagem? Certamente, né? Comunicação é um item super importante. O que a gente tem percebido é justamente que a universidade ela precisa voltar a pautar assuntos na comunidade, na sociedade como um todo. A universidade ela tem uma expertise em conhecimento, em construção de tecnologias, em diversas áreas, em atendimento à população. E tudo isso que nós produzimos dentro da universidade hoje não consegue transpor essa barreira de comunicar com a comunidade, com os catarinenses e com a população brasileira. Então, precisamos investir numa comunicação social que mostra a universidade de verdade, aquela que ensina,
aquela que pesquisa, aquela que faz extensão todos os dias. Essa universidade que constrói o conhecimento aqui em Santa Catarina. Então, a comunicação, essa abertura com a sociedade, ela é extremamente importante para que nós podemos posicionar a Universidade Federal de novo nesse contexto importante do nosso estado. Que é aquela universidade que ao mesmo tempo que vende essa imagem, que passa essa imagem de abandono, porque infelizmente passa, né, de prédios estragados, depredados mesmos, né, mas é a mesma universidade que tem também pesquisadores reconhecidos no mundo todo, né? Exatamente, exatamente. Nós temos vários programas de pós-graduação, mas só para dar uma contextualização, né? 1/3 dos nossos programas de pós-graduação, ou seja, 29 programas, são avaliados pela CAPES, pelo governo brasileiro, como entre os melhores do Brasil e com projeção internacional. E o mais interessante é que esses programas eles vão lá da educação física, passando pela filosofia, passando pelas engenharias, pelas ciências básicas, quer dizer, eles pelas línguas, né? Então eles se estendem por uma larga faixa, uma ampla gama de conhecimentos, mostrando esse potencial imenso da universidade, que é essa característica de que ela está em todas as áreas do conhecimento, ela tem excelências em todas as áreas, reputação em todas as áreas, é ativa em todas as áreas, e aí a pergunta é essa, né? Quanto mais nós podemos fazer pela sociedade? E isso que a professora Filipa falava é exatamente o ponto. Quanto mais nós podemos nos mostrarmos à sociedade, mostrar essas excelências, essas capacidades, mais nós nos projetamos, mais a sociedade nos percebe e certamente haverá um estreitamento desses laços de relacionamento. E esse é o nosso objetivo, é a sociedade, é aquilo que nós servimos à sociedade. Que bacana, é o que a gente espera que vocês consigam fazer, e eu queria aproveitar a presença de vocês aqui para falar de algo que também não dá para não ser comentado. Vocês acabaram de passar por um processo eleitoral, que na universidade é muito interessante, vocês falam de consulta prévia, vocês não falam no processo eleitoral, mas nada mais é do que um processo eleitoral, tem uma comissão, tem voto, enfim. Como é que fica a questão da militância? Que infelizmente existe militância nas universidades, e aqui principalmente em Santa Catarina a gente percebe muito isso aqui na capital. Como é que vocês pretendem lidar com esse problema? Bom, acho que é importante a gente já contextualizar que a candidatura Mir Felipe, ela foi uma candidatura construída com uma frente ampla. Então, as propostas, elas são propostas progressivas, é uma frente ampla que se propõe a dialogar com a sociedade. E quando a gente está fazendo essa perspectiva, né, quando a gente está trazendo isso em pauta, nós estamos exatamente colocando que as questões que devem ser discutidas na universidade são os problemas que interessam à universidade. E, portanto, nós não queremos, né, isso tudo foi... Vocês querem se afastar da polêmica política fora do O que nós queremos é que campus universitário. O que nós queremos é que a universidade seja a pauta, que a universidade, que as questões que envolvem a universidade sejam a pauta da própria universidade. Mas é possível fazendo isso considerando que o governo federal que mantém a universidade? Considerando que nos últimos anos nós tivemos uma ampliação de recurso financeiro, é importante que a gente registre isso, né? Que não foi bem utilizado pela gestão, acho que esse é um ponto importante que a gente... Houve ampliação de recursos e não corte? Não. A gente teve uma ampliação, nos últimos 4 anos, nós tivemos uma ampliação na ordem de 40% de recursos para dentro da universidade, considerando esses recursos que o professor Amir inclui, né? Que ele traz aqui. O que a gente trabalha é que, além desses recursos, que ainda assim são insuficientes, foram ampliados, mas ainda assim não dão conta de toda a estrutura da universidade, houve problemas de gestão, que a gente aponta isso e acho que são evidentes quando falamos de infraestrutura, mas também é importante pensar que nós precisamos ampliar justamente para dar conta dessas outras necessidades que a universidade apresenta. Podemos esperar uma garantia? Até anotei aqui para não esquecer essa pergunta que eu queria fazer para vocês. Podemos ter a garantia de uma reitoria sem viés ideológico? A nossa base é super plural. Então, imagina nós trabalharmos... Foi essa base que ajudou a construir a nossa proposta, as nossas diretrizes. Então, quando olhamos as nossas diretrizes, nós vemos diretrizes que vão da inclusão, da permanência estudantil, do RU, que vão para a questão de eficiência e eficácia de gestão, uma gestão bastante legal em todos os aspectos, né, com conformidade, que vão lá na ciência, né, na produção de ciência, que vão lá na extensão, que é esse ato de ir à sociedade, na assistência de saúde, no hospital universitário. Então, se você enxerga esse leque de soluções, você vai ver, nós estamos todos lá, né, todos representados, 100% da universidade, trabalhando juntos, numa mesma proposta. Então, podemos esperar uma dupla de reitor e vice-reitora com um olhar técnico, uma gestão técnica com um olhar social?
para uma das maiores e melhores universidades do Brasil. Eu me formei ali. E ainda? Tenho a honra de ser formada no curso de jornalismo da UFSC, que é considerado até hoje um dos melhores do Brasil. E eu vou além, né? Com uma gestão técnica e uma gestão social. Ah, sim, mesmo sendo o técnico, Exato. é mesmo, podemos dizer que é o contrário, Sem dúvida. a área da saúde técnica e a área da engenharia mecânica social. Ambas as áreas técnicas, saúde, Que bacana. engenharia, nós dois com uma visão social muito sólida, uma visão humanista muito sólida. Que bacana. Então vamos lá, câmera 1 é sua, câmera 3 é sua. Vou começar, primeiras damas. Convide a sociedade para conhecer a nova universidade a partir de julho e a gente encerra depois com o senhor, professor. Então, convidamos a comunidade para participar da vida da universidade, dessa universidade que constrói conhecimento, que realiza atividades para a comunidade, que presta atendimento todos os dias no Sistema Único de Saúde. Essa é a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, uma universidade que é referência a exemplo da criação do Prontuário Eletrônico Nacional do Sistema Único de Saúde, que foi desenvolvido, é desenvolvido e aprimorado todos os dias aqui dentro da nossa universidade. Reitor, fecha o nosso bate-papo convidando o que o senhor espera da sua gestão. Convido todos a conhecerem a UFSC naquilo que ela realmente é. Uma universidade acolhedora, que produz ciência, mas que trabalha com a sociedade, que está sempre aberta à comunidade, que é uma parte significativa da sociedade, um vetor de transformação social e que, sem dúvida, tem muito mais a contribuir, tem muito mais a oferecer. Professores, obrigada pela entrevista. Sucesso a partir de 4 de julho. Eles assumem a partir de 4 de julho e comandam a Universidade Federal de Santa Catarina até 2030. Espaço sempre aberto. Espero poder trazer aqui vocês outras vezes e belas reportagens mostrando essa nossa universidade cada vez mais próxima da nossa sociedade. Obrigada, sucesso aos dois. Obrigada. Muito obrigado, Márcia. Estou indo rapidinho para o intervalo e volto já.